Olá, gente! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à 13ª edição do Inédit Brasil. Eu sou Andréa Pasquini, cineasta e faço parte do grupo de curadoria do festival. E estou aqui para uma conversa que eu tenho certeza que vai ser uma delícia. E tenho a honra, então, de receber aqui Cleison Vital e Andréa Prates. Bem-vindos. São os diretores do belíssimo documentário, filme Paulo César Pinheiro, Letra e Alma. Oi, queridos, bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo. Olá. Olá, bem a todos. Prazer estar aqui. Gente, assim, primeiro queria dizer que é um bálsamo, assim, faz bem para a alma, não é à toa que a alma está no título do filme, assistir o Paulo César Pinheiro, né? A gente termina, assim, com uma chama de esperança mesmo, assim, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, foi muito tocante assistir o filme. Então eu queria começar do começo com vocês, assim, que vocês contassem um pouquinho como foi essa ideia de fazer o filme com o Paulo César Pinheiro e como foi propor para ele o filme, né? Eu vou deixar para a Andréa, porque a ideia foi dela. Então conta pra gente, Andréa. Olha, eu conheci o Paulo César, quer dizer, sabia dele, ouvi o Paulo César desde muito tempo, que tinha lembranças da minha adolescência, já faz tempo, dele muito presente na minha casa, na minha vida, e tinha essa presença do Paulo César. E aí eu vim ao Rio, claro que nem tinha intenção, nem sonhava, nem imaginava que algum dia fosse fazer filme na minha vida, mas quando eu me mudei para o Rio e frequentando as rodas de samba, ele era sempre muito presente, muito presente. Mas o que eu achava muito difícil, muito complicado, muito difícil de compreender, é que ele era tão tocado, as músicas dele estavam tão presentes e muito pouco se sabia do Paulo César. E aí eu tive essa curiosidade, falei, olha, eu acho que falta isso, né? Falta um registro, uma memória do que essa pessoa tão presente, de tantas formas, com uma produção tão vasta, e me deu essa vontade. E levei para o Cleison, falei, Cleison, olha, eu queria fazer A gente tinha passado por experiências de filmes pesados, difíceis. E eu falei, olha, está na hora da gente fazer alguma coisa bacana, bonita, lúdica, leve, diferente daquilo que a gente fez. E o Cleison topou, claro, na hora, e fui levar para o Paulo César. Não conhecia. Foi tipo bater na porta mesmo. Ele cheio de reservas, olha, outros já passaram por aqui, todos prometem, nada fazem, e eu, uma ilustre desconhecida, não tinha a menor ligação com ele, não tinha nada, absolutamente nada. Foi bater na porta mesmo e dizer, olha, mas eu vou fazer, a gente faz, a gente pode, a gente consegue. E bati um papo ali com ele, a gente se entendeu. De alguma maneira, ele se sentiu, foi convencido a nos dar essa possibilidade, essa perspectiva. E foi ótimo, porque a gente entrou numa sintonia muito bacana desde o começo da história, assim. Hoje a gente tem uma relação com ele muito bacana, muito próxima, muito... Nossa, que delícia. Diferente. Então, foi assim um processo completamente... Não tinha nada muito planejado. Era uma pessoa da minha adolescência, da minha história, que eu me mudei para o Rio, por um acaso, eu morava em Brasília, que não tem a menor tradição de samba, agora até tem, mas não havia. E eu fui exatamente para as rodas de samba, fui conhecendo mais e mais, ele cada vez mais presente. E pronto, surgiu a ideia, eu fiquei muito curiosa para ouvir, para saber quem era aquela pessoa, quem era aquela pessoa por trás de tanta música, tanta produção, tanta criação. E a Cleison topou e a gente bateu na porta, na maior cara dura. Bati mesmo na maior cara dura para dizer para ele que a gente tinha condições de fazer o filme dele. E a gente tem uma coisa aqui no Brasil que é... A gente tem uma relação grande com o intérprete
e talvez não tão presente como compositor, embora, né, o Paulo também seja intérprete. Eu mesma conheço muito mais a obra dele como compositor do que como intérprete, né? Assim, foi muito gostoso ver o Paulo César Pinheiro, ele como intérprete em vários trechos do filme. Então, eu queria saber se para vocês também, assim como foi para mim, foi uma surpresa ouvir tanta história, assim, se vocês tinham ideia do tamanho da potência, assim, pelas músicas sim, mas do cara Paulo César Pinheiro, porque ele assim, para mim ele é muito surpreendente, sabe, no depoimento de vocês. Eu acho que a gente fez uma longa pesquisa antes, né? Antes de começar, a gente estudou a obra dele. Até porque ele cobrava muito também. Falei, mas como vocês vão fazer um filme sobre mim, que já tem mais de 2.000 músicas, fiz trilha para filmes, fiz peças de teatro, como é que você vai reduzir a minha obra para 1h30? Né? Era boa questão dele, né? E a gente fez uma longa pesquisa para entender, conhecer a obra e o sujeito. No meio do caminho, a gente percebeu que, mais do que a obra em si, né, ou seja, como a gente olha para o sujeito, o que a gente espera de um personagem? Que ele sabe, qual é a visão de mundo dele, assim, basicamente, qual é a visão de mundo, né, como ele se comporta e o que ele fala dele mesmo. Né? E a gente sacou que o cara era um grande contador de histórias. Ele contava uma história com início, meio e fim. Né? Então, muito do que a gente tinha planejado, ainda na fase de argumento e de roteiro, que tinha a ver com viagens, encontros e tal, a gente viu também que aquilo não ia parar em pé, porque ele era muito forte. E ele tinha restrições também de sair da casa dele, de sair do Rio. Então, a gente resolveu se concentrar nele. Não, é uma oportunidade raríssima de você ter um sujeito com uma obra que a gente já pode dizer que já completou um ciclo e ainda continua produzindo. Mas se ele completou, você sabe que você está diante de um sujeito já com a obra sedimentada, que tem capacidade de contar a própria história, que consegue relembrar de fatos importantes, que tem uma discussão sobre a própria obra. Então, vamos nos concentrar nele e vamos atrás do filme. Né? Acho que foi um pouco essa assim, o que é interessante é o seguinte, que eu acho que é interessante, desculpa interromper, mas é o seguinte, o Paulo César, ele fala muito bem dele mesmo. Ele sabe o tamanho que ele tem consciência de quem ele tem consciência daquilo que ele produziu, e ele está muito tranquilo com relação àquilo, ele sabe o tamanho que ele tem. E ele fala muito bem dele mesmo, ele fala muito bem daquilo que ele produziu, ele tem uma facilidade enorme. Nós vimos cair por terra, por quê? Porque ele não havia ninguém melhor para falar dele, da obra dele, daquilo que ele fez, daquilo que ele é, do que ele mesmo. Porque ele fala muito bem dele. Né? E mostrou isso, de alguma forma, no filme. E tudo mais ficou desnecessário, ficou secundário. Vocês tinham pensado em fazer em explorar um outro tipo de linguagem do que foi o que acabou ficando no filme, é isso? Em princípio, vocês tinham uma outra proposta. Sim, o tradicional, o convencional, né? Aquela coisa de entrevistar, de apoiar com depoimentos, de outras pessoas. Exatamente. De buscarmos os lugares, pegarmos essas atmosferas desnecessárias. A estrutura do roteiro não mudou, né? Temático não mudou. Sim. O que mudou foi como contar isso, ou seja, a gente não foi para o universo do Rio de Janeiro, do samba, né, da Zona Norte, da periferia, não fomos viajar com ele para encontrar com os parceiros dele, dentro da ideia que ele tem de fazer cancioneiro brasileiro, que é um dos projetos dele, que na verdade ele já faz isso, né, de ir a alguns cantos do Brasil, mostrar uma diversidade ambiental do Brasil, com a música, com a cultura, né? Isso a gente falou, cara, não vai dar, não precisava mais. As duas coisas, ele não queria
E aí a gente viu também que não tinha necessidade. Vamos olhar esse sujeito que está sempre por trás, que a gente conhece a poesia, que a gente conhece a palavra, a musicalidade, vamos ficar olhando ele de frente. Vamos ver até o que isso vai dar. Né? Foi, de certo modo, um risco também. Que a gente... É interessante esse caminho, primeiro porque assim, resultou num filme muito minimalista e que te leva diretamente para dentro não só da obra, mas do homem Paulo César, né? E vocês colocam, ele tem uma fala, enfim, é um spoiler que não é spoiler, porque não se trata disso, mas no filme, mas no final, em que ele fala sobre a contemplação interna, né? E essa fala, vocês fecham o filme, é muito forte. Depois eu falei, gente, genial, porque essa fala se relaciona completamente com a forma como eles resolveram contar e fazer esse filme, né? Quando ele fala, o lado de dentro é o lado que manda, né? Tanto do coração como dos olhos. O que acontece fora é uma corrida desenfreada que não faz o menor sentido. E aí é interessante também porque ele tem um registro da história do Brasil na música dele muito potente, mas ao mesmo tempo, para mim, tem uma coisa muito transcendental, espiritualista, muitas camadas, né? Sem ser dogmático, sem nada, mas do ponto de vista de expressão de alma mesmo. Então, é um personagem muito complexo, né? E eu achei que vocês, de uma forma bastante minimalista, que não é simples, pelo contrário, é muito difícil você fazer um filme que realmente te abrace tanto com um depoimento, né? Assim, e vocês conseguiram isso. Então, eu acho que no final vocês realmente seguiram um feeling, esse sentimento de que tinha que ser só ele, e ele mesmo fala disso no filme, né? Assim. Ele se colocou dessa maneira, de alguma forma, desde o princípio, né? E ele colocava, mas eu não quero sair para viajar, para passear, para ir para outros lugares. Meu espaço é esse aqui, é a minha casa. Ele é muito, 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 sabe, recolhido, muito. Ele não gosta, não socializa muito pouco. Acho que já socializou muito, né? Claro, você vê pelas histórias, imagino que era isso. Ela bebia solto na boemia. Gente, imagino que. Imagino que era esse cara com 14, 15 anos, né? Circulando pelo Rio com Baden-Powell, pelo amor de Deus. Aí cansou, chegou uma hora que cansou. Então ele gosta muito do espaço dele, ele gosta muito daquele espaço, daquilo que ele construiu. Ele sai muito pouco, ele não gosta de sair, ele socializa muito pouco também. E ele tem esse encontro dele para dentro, né? O que se coloca sempre muito de uma maneira que a gente percebeu muito forte na história, nesse trabalho que nós fizemos com ele, é que ele tinha essa coisa de dentro dele para falar, e o que nós queríamos é que aquela pessoa por trás de toda aquela obra se revelasse. Quer dizer, a gente não queria uma capa de disco, uma discografia, né? A gente não queria nada disso, a gente queria exatamente revelar quem era aquela pessoa por trás de toda aquela criação. E ele era a melhor pessoa, e era a melhor forma, não adiantava chamar ninguém para falar dele, ou de quem ele é, ou daquilo que ele produz. Só ele tem essa coisa da espiritualidade muito forte, não acredita em nada, diz ele que não acredita em nada, mas acredita em tudo. Absolutamente tudo. Não sabe de onde vem, mas que vem, né? E ele tem isso muito forte, né? Mas ele fala disso melhor do que qualquer outra pessoa poderia dizer. E a gente queria, era exatamente esse Paulo César Pinheiro daqui para dentro. Ele mesmo fala, né? Às vezes ele diz isso assim, que ele não sabe de onde vem, né? No começo, porque você imagina quando é muito, a narrativa dele é muito rica, né, de imagens. Então, quando ele conta, né, a coisa quando ele tinha 14 anos e ele em Angra e a lua, e ele começou a sentir uma coisa dentro dele, ele viu um caderninho e começou a escrever, e escreveu aquela preciosidade. Você fala, e ele mesmo diz, né? Eu não sei de onde veio. Tipo, então, sem dar nome, sem nada, ele fala de uma conexão com alguma coisa ali que ele mesmo não explica e também não está preocupado em explicar, né? Assim, ele é genial. São essas possibilidades que a vida permite, né? Quando a gente está em contato direto com a energia da natureza, né? E que hoje, com os grandes centros urbanos, é cada vez mais difícil, né?
endurece, às vezes, pode endurecer um adolescente muito cedo, né? E o Paulo põe essa referência, né, até do próprio avô, que era pescador, um caiçara, né, que já cantava, que já estava ali conversando com a natureza. Porque, na verdade, é isso, né? Quando você é criança, ou mesmo a natureza te chama a isso, né? Ela tem um som que não briga com você, não é o barulho do carro, não é o ruído da cidade, né? É aquele lugar que te conecta sempre com outras energias, com outros níveis. E isso é uma potência criativa, né? Que permite ao sujeito tanto de bem-estar, né? A ponto de caminhos de criação, né? E ele fez isso muito bem, soube não perder essa raiz, né? E a gente buscou também, no filme, no fazer do filme, em referência ao que você falou, de camadas, de épocas e tal, de justamente tentar fazer que o filme seguisse essa camada. Ou seja, se a gente está em tal época, tem que ter imagem daquela época. Se não tem, é on. Sabe? Não dava para cortar com um depoimento dele dos anos 90 falando de uma coisa dos anos 70. Até dá para fazer, mas aí são as restrições que a gente próprio se impõe, né? A linguagem. Sim, claro. Estamos nos anos 70, então temos que achar um material desse período, né? E foi duro de achar muita coisa. Né? Então fala um pouquinho da pesquisa, Cleison, porque é uma pesquisa, tem um material muito rico, né? A pesquisa ela foi feita pela Carolina Vendramini, né? Enfim, a gente trouxe a lista que são as músicas, né, as datas e pediu para que ela conseguia achar. Em paralelo, a construção assim, na montagem foi. Né, o filme se fez muito na montagem, obviamente, né, e aí vou aqui. A Leia Vanchin, que montou o filme, que você conhece bem. A Leia também tem uma sensibilidade, um conhecimento musical muito grande. Eu acho que isso tudo ajuda. Eu acho que quando o cinema, as artes em si, ela não se faz tecnicamente, puramente, né? Conhecimento de tudo, da literatura, da história do cinema, da música, isso tudo forma um profissional do audiovisual, né? Acho que essa formação, a vida social, forma o sujeito. E a Leia, além do conhecimento, do talento, tem um conhecimento musical grande também. Então, ela ajudou a buscar, a pedir as coisas, às vezes, falando, gente, aqui não dá, precisa de ter um material nesse sentido. Então, falava com a Carolina se debruçava, enfim, foi uma coisa assim dinâmica, né? O filme já estava montado, aí aqui precisamos de mais material, então vamos atrás, né? E foi um pouco isso. A montagem, a gente começou a montar com a Andréia lá em Portugal. A Andréia mora em Portugal, né? Então, o filme, a gente estruturou ele lá, ainda pobre de arquivo, mas estruturou a narrativa dele lá. E depois estamos trabalhando aqui, já nessa parte de encontrar melhor o caminho, mas a estrutura já estava resolvida, né? Aí são testes, enfim, montagem. E licenciamento das músicas, vocês tiveram? Mas havia mais, assim, desculpa, mas assim, havia mais. A Leia não ficou só na montagem, não. Eu e Leia fizemos uma dobradinha para montar o roteiro. O roteiro, assim, o primeiro argumento, ele estava pronto, não se modificou. Ele sofreu alguns ajustes, claro que o filme documentário, ele nasce conforme você vai fazendo. E a Leia, nós duas trabalhamos nesses ajustes todos de roteiro, né? Ela foi fundamental também nessa parte de roteirizar com base naquilo que nós já tínhamos determinado como seria feito.
E aproveitando então que você falou de dobradinha, conta um pouquinho como é que é dirigir em dupla, né? Porque isso é uma coisa que sempre fala, nossa, dirigir, como é que vocês funcionam trabalhando juntos? Olha, querida... Hoje é um mar de rosas. Só falta rolar no tapete. Só falta a gente rolar no tapete, aos tapas. Não é fácil. Duas cabeças como a minha dele. Mas nós somos melhores amigos, ele é meu melhor amigo, né? Então a gente pode quebrar o pau, brigar dessas, bater o telefone na cara. Ih, nossa, mas foram várias as vezes. Bate o telefone na cara, eu nunca mais quero saber, eu não quero mais falar. Mas amanhã já estava tudo bem, estava tudo ótimo. Por quê? Porque a gente tem essa consciência. São duas pessoas com personalidades fortes, com opiniões muito marcadas, muito marcadas. Mas o Cleison é o cineasta, eu sou historiadora. Há um equilíbrio de coisas diferentes, de campos diferentes, quer dizer, mas são iguais, né? Eu entendo o filme documentário como o melhor instrumento do registro histórico. E o Cleison é o cara da imagem, ele é fera, ele é um mago. Eu tenho uma admiração tão grande por aquilo que ele faz, por aquilo que ele constrói, claro, honestamente, e aquilo está muito certo. Está muito certo. Eu fiz 3 filmes com ele, nós fizemos 3 documentários. Os 3 documentários entraram nos festivais e fizeram uma história bacana. O resultado foi muito bacana. Né? A gente brinca muito que nós somos os... Como é que é? Os eternos, os desconhecidos pela terceira vez. Nós somos desconhecidos pela terceira vez. Porque eu discordo, mas tudo bem. Não, ele até que é muito mais conhecido. Eu sou menos desconhecida, quer dizer, nós somos os desconhecidos. E a gente chega, faz um filme, o filme entra nos festivais, é bacana, faz a história toda, mas nós continuamos os desconhecidos. Mas é uma relação, assim, de amor e ódio. Mas é amor, não é ódio nunca. A gente briga muito. Mas disso nasce o filme. Desse nosso conflito. Nós temos embates, assim, sérios. Tiveram no Paulo César Pinheiro claro também? Que tivemos, claro. Até você construir aquilo, veja bem, Paulo César pensa que é fácil. Olha, o cara... Nós temos quantas horas de filme, Cleison? De gravação, de filmagem? Umas 20 horas. Você imagina você entrar num consenso, num acordo, e saber como é que você engarrafa um cara daquele tamanho, com 20 horas de gravação, em 1h30? Claro que há conflito, claro que há preferências, claro que há... E mesmo na condução do trabalho. E eu acho que é esse conflito que enriquece. Na nossa relação, é exatamente isso que dá a liga. Né? Quando a gente briga muito em relação às coisas, e aquilo dá uma clareza impressionante. Claro que a gente acabava resolvendo, há um tempo a gente ia para o boteco, né, Cleison? Tomava umas, batia os papos e resolvia tudo. Entendeu? Sempre foi a solução, né? Quando na ilha não dava certo, a gente ia para o bar. Uma vez não teve isso. Sempre, dava certíssimo. Dava problema na ilha, a gente corria para o bar. É isso. Acho que tem uma coisa de dupla que é amizade em primeiro lugar. Sabe? Acho que a relação, amizade em primeiro lugar. Sempre um vai ter que ceder, o outro vai ter que ceder. Mas defender as ideias, a ideia maior já tá ali, né? É o filme. E aí são discussões em cima do filme mesmo. E essas discussões, às vezes, elas aumenta o volume da voz, briga, argumenta, fala junto, né? Discute, aí ninguém ouve nada. Aí até que um resolve calar a boca para o outro falar, e depois o outro cala, agora deixa eu falar, mas me ouve um pouquinho mais. E aí vai... então vamos testar isso? Vamos testar. Agora vamos colocar aqui no papel, vamos testar tal coisa. Aí, no dia seguinte, ou mesmo na hora, na ilha, né? Porque acho que a gente passou um processo que foi o primeiro filme que foi feito na ilha, nós dois juntos, um do lado do outro. Cama quente. Quando levantar, vou deitar.
conflito maior do que naquela primeira vez nunca vai acontecer. Não tinha mais ninguém no processo. Então, era porrada, era edição na madrugada, porque a Andrea trabalhava de dia, eu filmava de dia, né? E era um filme completamente sem recursos. E aí era à noite. Como era o nome mesmo? É o filme da banda? Isso, Missionários. Missionários. E Missionários, exatamente. E uma realidade. Sim. Então, depois daquele processo, tudo já ficou mais tranquilo. No segundo, a gente falou, não vai ter briga. E esse foi mais suave. A Léa ficava intermediando ali depois na ilha, nesse. A Léa intermediava, a Léa também pedia a palavra, né? Claro. A Léa também não é fácil. Agora sou eu. Depois vocês veem. Né? Não tem bonzinho nessa história, não, meu amigo. Não tem, não. A Léa também é difícil a beça, são 3 personalidades. Mas o que é bacana. No final das contas, a gente entende isso, que o filme nasce da discussão mesmo, do conflito, de contrapor uma ideia a outra. Eu gosto da experiência. Se não gostasse, não estaria já no 3º filme, e quando me veio uma ideia à cabeça, é aí que eu procuro, vamos fazer esse, vamos fazer aquele. Né? E como foi pro Paulo César? Ele assistiu antes do filme entrar em circulação? Vocês estavam juntos? Como é que foi esse dia? Eu já estava em Portugal. Assistimos. Foi, enfim, em função da pandemia, né? A gente teve que passar o filme para ele, mandar um link. Já foi na pandemia, claro, né? Ficou pronto. Então, foi uma tensão, assim, né? Sempre é um frio na barriga. Mas o primeiro telefonema ele já chega com críticas, né? De casa. Tal coisa. Aí não, ok. A gente ficou ouvindo um tempão, eu falei, mas espera aí, mas você não gostou? Aí ele deu um clique. Não, eu adorei. Então vamos começar daqui? Vamos falar o que você gostou? Aí ele fez grandes elogios e tal, e aí depois, olha, tal certa coisa, eu acho que eu não gostei, essa passagem aqui de uma música da mesma música que a gente usava arquivos diferentes, se ele não gostou do tom da música. Opa! Que aí, cinematograficamente, estava lindo, né? Era ele falando, aí entrava com a intervenção do João Nogueira, assim, visualmente era demais. Ele falou, não dá porque o tom da música. Você falou, não, os músicos não vão gostar. Tá bom. Como que é isso para vocês, inclusive, né? Esse é um ponto que nós, documentaristas, sempre vamos encarar aí pela vida, que é até que ponto você topa mudar alguma coisa, até que ponto você tem esse acordo com o teu personagem, independente de ser musical, biografia ou não. Geralmente, quando é biografia, isso é uma coisa mais complicada, né? Até que ponto ele tem essa troca, né? Exatamente, para não, olha, isso aqui eu não quero, até aqui eu topo, a partir daqui não, quando o filme já está pronto, né? A minha experiência é limitada, porque o único personagem vivo, quer dizer, a não ser na história da banda, etc. Mas historicamente há esse problema, né, com relação aos documentários. A pior coisa é você lidar com personagens vivos. É você retratar personagens vivos, porque eles têm opinião, eles têm uma certa interferência. Mas a gente nem pode levar a coisa dessa forma com relação ao Paulo César. Eu acho que o que nós tivemos aí, as interferências dele ali, o pontuar aqui e ali, foram mínimas, absolutamente mínimas. Eu acho que ficou muito tranquilo, ele acompanhou ali o nosso trabalho, o que nós estávamos fazendo. Ele sabia que era ele por ele, que não dava para fugir disso aí. Não tinha como fugir daquilo que ele mesmo estava contando. Então, ele só podia pontuar com relação a uma música, a uma inserção, a alguma coisa externa que acontecesse, que era muito pouco. Então, nós tivemos muito pouco problema com relação a essas interferências. Não houve durante o trabalho.
Agora, não houve, eu tenho essa consciência de que não houve, porque ele sabia que era ele por ele mesmo, o filme todo. É o que ele escolheu dar para vocês, né? Isso já estava colocado, né? Então, ele, de certo modo, ele já editou, né? Sim. A gente, claro que muita coisa não entrou, que a gente não... Tem certas coisas, assim, tem personagens, aí a relação entre um filme laudatório, uma geografia, né? Ou um filme que a pessoa representa positivamente. A gente levantou, de certo modo, na pesquisa a vida dele, né? E a gente estava muito afim de ver a obra dele ligada à pessoa, porque a obra dele nunca foi muito ligada diretamente a ele, a não ser por conhecedores. Então, a gente queria isso, a gente queria que a obra falasse. Né? Então, isso é um ponto que já direciona o filme. E, assim, ele não é um sujeito da polêmica, que você tem que entrar em certos temas que sejam duros. Né? Eu acho que o documentarista ele não pode se furtar a isso, e nem de descobrir coisas no meio do caminho. Mas essas coisas não aconteceram. Não foi um problema, né? Nesse sentido, ou um interesse, ou algo que abre uma outra janela. Então, ali, nesse sentido, a gente já sabia o que filme que a gente estava querendo falar, do que queria conversar e tudo mais. Né? Então, ali não havia esse conflito direto, ele não apareceu, mas aparecem outros. Né? Aparecem outros, e às vezes você tem que... eu acho que é conversado anteriormente. Né? Eu acho que talvez, por exemplo, no filme do Milton, havia anteriormente, houve um pedido, tal tema a gente não queria abordar, tal tema... Então, assim, eu entrei nesse tema por convenção, né? Ele foi convencido a falar comigo a respeito. Né? Eu convenci ele no tema com a segurança que foi, né, de relação de troca. Então, deu. Alguns temas podem ser mas são muito pessoais, ou seja, o que é expor uma pessoa, o que não é, né? Acho que a gente tem que se perguntar isso também. Exatamente. Né? O que é importante? É importante para os outros? É importante para quem? Para o fã, para quem vê? A intimidade, ela tem camadas da intimidade, né? Que a gente tem que entender, como olhar para si mesmo, né? O que certas coisas vai ser importante e não é. Então isso já está meio de antemão, o que é a temática do filme. Né? E quando a gente tem personagens que a gente lida com um documentário histórico-social, o personagem que está sendo retratado, ele está ligado. Olha, eu só sou um personagem porque eu tenho algo original que mexe com questões estruturais, né? Sociais, econômicas, políticas, e por isso vai ser tensionado. Né? E eu acho que o documentarista está nesse lugar, nessa função. Sim, sim. Então, mas sem perder o respeito. Né? O respeito, de todo lado, ele é importante. Né? Ele dá a credibilidade ou a banalidade, porque o documentário que a mim não me interessa fazer não é o siga a tua banda, ou siga o teu ator preferido, ou seja o Big Brother. Acho que são duas coisas que fogem do que é o documentário. Isso já virou formato de TV. Né? Então, a gente tem que, por mais que a gente seja simples, isso tudo anda muito próximo do jornalismo ou do programa de TV, dos canais musicais. Né? Mas como é que achar esse outro lugar? Eu acho que isso a gente tem que estar sempre colocando, né? Para não fazer do banal o excepcional do seu filme. Aí é que entra a perspectiva do registro histórico, né? Porque é diferente você fazer uma peça jornalística ou você fazer uma peça de entretenimento e você pensar naquilo que você está fazendo como um registro histórico, atemporal, alguma coisa que vá servir como uma fonte de informação importante de um momento histórico, de registros que valham a pena, né? Serem consultados e permanecerem. Né? O que eu penso como historiadora sempre, daqui a 100 anos, e vão perguntar quem foi Paulo César Pinheiro. Olha, tem alguma coisa aqui que foi produzida que pode dizer
quem foi Paulo César Pinheiro. Então, nessa perspectiva que eu entendo o filme documentário. Por isso eu sou muito encantada, muito apaixonada pelo filme documentário, porque ele é um registro histórico poderoso, poderoso. Ele é atemporal, ele vai ficar para sempre como registro de uma época, de pessoas, da importância daquele momento, do momento histórico, da relevância de uma produção, ele vai mostrar. Esse, para mim, é o grande papel do documentário, que ele fique como registro, sirva como registro. E com certeza o Paulo César Pinheiro tem um belíssimo registro. Daqui a muitos anos, se alguém quiser conhecer um compositor maravilhoso, o filme de vocês com certeza vai ser um ótimo... Atravessou gerações, né, André? Ele atravessou gerações. São 100 anos em que ele atravessou várias gerações. Paulo César Pinheiro, ele contou e recontou a cultura brasileira, a história do país, de todas as formas, são 5 gerações, são 100 anos de produção musical, de contando o que é, participando de todas as formas, contando a história de alguma forma. Ele conta a história do país, ele revela a cultura popular brasileira. Ele tem o significado dele, vai muito além da música, do samba, daquele que ele compôs. É aquilo que ele contou, e ele conta por muito tempo. Acho que pegar esse gancho do registro histórico da André, só fazer um pequeno acréscimo nisso, que realmente isso o resultado do filme, né, se mostrou nessa linha. Muita gente culta, que conhece o Paulo César Pinheiro, mandou recado assim, cara, não tinha dimensão dele, né? E aí você abre para um outro lugar dentro da cultura, da obra do sujeito, isso para qualquer outro artista, ou escritor e tudo mais, que Paulo tem publicado 7 ou 8 livros. Nenhum foi adaptado para nada. Olha a possibilidade de quem vê um filme de 1h30 de se envolver com a obra de um criador e ver que você pode fazer adaptações, que você pode fazer outros documentários sobre ele. Ninguém esgota um tema, né? Ninguém esgota um ponto de vista, né? Como isso pode ser realizado e pode ser potencializado, que a cultura ela é dinâmica, ela é editada, reeditada, mixada, né? E eu acho que isso é uma grande oportunidade, né? Quando às vezes a gente vê uns filmes, uns personagens que a gente acha incrível, fala, mas será que não dá para contar de outro jeito? Não que a gente precise, mas será que não tem mais coisa especial nesse cara tão incrível, essa mulher tão incrível, que a gente possa olhar para um outro ponto de vista, né? E eu acho que o filme deixa isso, né? Olha, a gente tem um monstro sagrado aqui que tem muito para trocar, né? Quem quer, né? É isso. Pode ter muitos outros olhares ainda sobre a obra dele, sobre ele, né? Então. Nossa, muita coisa. É isso. Ai, gente, que delícia de conversa. Dava pra gente ficar mais um tempão. E eu desejo uma vida longa e muito especial para o filme e que vocês continuem duplando e tendo muita história para contar juntos. Obrigada, viu, gente? Obrigada por essa conversa. Então, vamos lá, gente, assistir esse filme maravilhoso do Inédit, que é um festival incrível. A gente espera vocês lá. Eu agradeço aí o convite, em nome de nós dois. E é um prazer estar participando desse festival, porque, de certo modo, a gente já tinha pensado, estava tanto a fim de fazer um filme de música de novo, e esse festival cai tão bem, né? Tão bem. Falar de música, ouvir música, né? E muito feliz de participar. Uma honra. Prazer estar aí com vocês, com as Andréas. Com as Andréas. Prazer, gente. Prazer demais. Beijo grande. Até mais.